livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Aí quando você encontrar, aí você fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Elisângela, consegue ler? Jonas, capítulo 1, todo o capítulo, do verso 1 até o verso 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormiu profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que faz o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. E que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, para que entendamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Pai, para nossas vidas. Para que assim nós possamos viver conforme a Tua vontade, ó Deus, e cumprirmos todos os Teus desígnios. Por isso, assim já Te agradecemos de forma antecipada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, no dia 11 de junho do ano passado, de 2021, um certo homem, pescador de lagostas, chamado Michael Packard, americano, lá em Massachusetts, costa leste dos Estados Unidos. Este homem, que era um pescador de lagostas, saiu de casa pela manhã, ali por volta das 8 horas, e foi lá mergulhar, tentar caçar as lagostas, porque
talvez fosse o sustento daquele homem, e ele havia descido a mais ou menos uns 10, 15 metros de profundidade. E de repente, não mais que de repente, esse homem foi engolido por uma baleia jubarte. Aquela baleia, aquele animalzinho pequenininho que tem no oceano, mais ou menos, sei lá, uns 16, 20 metros de comprimento, com um bicho grande. E aquela baleia engoliu aquele homem. E no testemunho que ele deu, meus irmãos, ele disse que começou a se debater dentro da boca da baleia, e ele percebeu aquele espaço apertado, comprimindo o corpo dele, e ele disse que passou aproximadamente 30 a 40 segundos dentro da boca ou da barriga da baleia. Como estava muito escuro, talvez ele não tenha a real noção do espaço que ele estivesse. E ele disse, naqueles poucos instantes, naqueles poucos segundos, para a gente, porque para ele que estava dentro da baleia, deve ter durado muito, muito tempo. E naquele momento ele disse que pensou na sua família, pensou nos filhos. Eu não sei se ele pensou assim, rapaz, eu não vou mais pagar a conta agora. Que o bicho vai me engolir aqui, que eu vou morrer, não vai mais ter conta para pagar, não vou ter mais que pescar, não vou mais ter trabalho, mais nada. Aquele homem passou um sufoco danado, e depois de uns 30, 40 segundos, aquela baleia cuspiu ele para fora. Escapou. Esse escapou. Ele foi resgatado por um amigo que estava pescando com ele. E depois ele foi socorrido ali, não sei se pela marinha ou por alguém que socorreu aquele homem e levou ele para o hospital. Mas ele dizendo depois, meus irmãos, que foi uma experiência para nunca mais ele esquecer na vida. E os estudiosos dizem que realmente isso não é um fato comum. Não é normal nós escutarmos notícias de que baleias andam por aí comendo pessoas ou andam engolindo pessoas. Porque nós, seres humanos, não fazemos parte desta cadeia alimentar das baleias. Mas ficou aqui o susto para esse pescador, para este homem, este americano. E o texto que nós falamos que foi lido agora há pouco, meus irmãos, é muito confundido com esse exemplo que eu dei para vocês nessa noite. O texto não fala claramente sobre uma baleia, porque não existe esse nome no texto, nem no original e nem nas traduções. A única coisa que fala sobre Jonas e sobre um grande peixe. Mas nem Jonas e nem este grande peixe são os personagens principais deste livro. Quem é o personagem principal desse livro, meu irmão, minha irmã? É o próprio Deus. Deus é o personagem principal desta história, que foi desse texto que foi lido agora há pouco. E esse livro do profeta Jonas, ele tem sido muito contestado, e essa é a série que nós iremos começar hoje, meus irmãos. Nós iremos expor todo este livro de Jonas, e vocês verão que este livro é um livro fantástico. Fantástico. Eu até aconselho, são apenas 4 capítulos, e eu aconselho que você leia depois que você chegar em casa, leia os outros capítulos, e você vai se surpreender com esse texto, com esse livro do profeta Jonas. Mas como eu disse a vocês, esse foi um livro muito contestado, e ainda hoje é muito contestado pelos teólogos liberais, porque eles dizem que isso é uma história, apenas um conto, de que isso não é verdadeiro. Mas se não fosse verdadeiro, os próprios Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, quando foi questionado pelos fariseus e pelos escribas, quando pediram a Jesus um sinal, o Senhor Jesus disse, Francisco e Juan, vocês só verão um sinal, que é o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas foi o arrependimento. Este também é um livro, meus irmãos, que o Senhor Jesus se identificou muito. Porque como nós bem sabemos, e foi lido agora, quantos dias Jonas passou dentro do peixe? 3 dias e 3 noites. E quanto tempo o Senhor Jesus passou até ressuscitar?
3 dias, e ao 3º dia ele ressuscitou. É um texto que aponta para Jesus Cristo. Mas não apenas isso, o profeta Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que foi ordenado por Deus para que fosse pregar aos gentios. É o que nós veremos daqui a pouco, que ele foi pregar para aqueles assírios na sua capital, Nínive. Há mais uma curiosidade, meus irmãos, sobre este livro do profeta Jonas. É que este é um dos 2 livros do Antigo Testamento que termina com uma pergunta. O último versículo do livro do profeta Jonas termina com uma pergunta. É o que nós veremos também na última pregação desta série de mensagens. O outro livro que termina também com uma pergunta é o profeta Naum. Só que a diferença é que o profeta Naum, ele estava pregando, condenando os assírios. E nós vamos ver que o profeta Jonas, ele prega para a salvação dos assírios. Há uma outra curiosidade aqui, e essa é muito interessante, meus irmãos. É que todo pregador, ele tem o objetivo de ganhar almas para Cristo. Não é esse o nosso objetivo? Nós pregamos para que pessoas se arrependam e entreguem suas vidas a Cristo. Mas Jonas era o contrário. Ele não queria que aqueles ninivitas se arrependessem dos seus pecados. Jonas queria que eles fossem condenados, queria que eles fossem mortos. Jonas teve muito sucesso, porque diz a Bíblia que todos aqueles que ouviram a pregação de Jonas se arrependeram. E Jonas ele ficou com raiva. Amém. Ela fica com raiva porque a sua pregação deu certo. E eu pedi a Deus aqui que o Senhor mande pessoas para cá, para que entreguem suas vidas a Cristo aqui. E finalmente, uma característica, meus irmãos, muito relevante do profeta Jonas, é que este profeta Jonas, Felipe, ele é chamado de o profeta fujão. Agora, por que Jonas é chamado de profeta fujão? Já no versículo 1, meus irmãos, nós vamos ver que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E a ordem que Deus dera para o profeta Jonas é que ele deveria ir depressa à cidade de Nínive, pregar contra aqueles ninivitas, porque a maldade daqueles povos, a maldade daquelas pessoas, estava subindo à presença de Deus. Precisamos entender, por que Jonas é chamado profeta fujão, sendo que Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive? Tudo bem que o texto vai dizer que Nínive era uma cidade onde havia muitos males, onde a maldade do povo estava chegando à presença de Deus. Agora, qual o lugar, meus irmãos, qual é a cidade no mundo hoje que não existe maldade? Nenhuma. Porque todas as cidades do mundo têm muita maldade. Nínive não seria exceção nessa história. Então quer dizer que os missionários e os pastores não irão mais a essas cidades porque tem muitos males? Absolutamente. Só que nós precisamos, meus irmãos, entender o contexto, porque quando nós acabamos de ler esse versículo, a gente fica sem entender. Por que danado Jonas não quis ir para a cidade de Nínive, Tatiana? Quando o texto fala, meus irmãos, que Jonas era filho de Amitai, se Jonas era profeta, o pai dele também era o quê? Profeta. Acontece que na época em que Jonas era pequeno, em que o pai dele profetizava, esse homem chamado Amitai, os assírios estavam em guerra constante contra Israel. E a tática dos assírios, Marinho, para derrotar aqueles povos que eles estavam lá guerreando, pelejando, era uma técnica muito bem ordenada. Primeiro, eles destruíam o templo, Mari. Por quê? Porque destruindo o templo, aqueles povos não teriam mais a presença do seu Deus. Segundo, eles matavam o rei. Terceiro, sem Deus e sem rei, o povo ia ficar perdido.
Mas havia uma terceira situação aqui, é que os assírios procuravam também matar, sabe quem? Os profetas. E o que é que o pai de Jonas fazia? Era profeta. Então agora vocês entendem por que é que Jonas tinha tanta raiva dos assírios? Agora vocês entendem por que é que Jonas é chamado profeta fujão? Ele não gostava dos assírios. Imagina, Mateus, que Jonas pequeno, morando lá na sua casa, junto com a sua família, e de repente, olha, vamos nos mudar daqui porque os assírios estão vindo. E eles iam querer matar quem? O pai de Jonas. E deve ter sido essa, meus irmãos, a agonia de Jonas quando era pequeno. Vendo aqueles povos inimigos querendo matar o seu pai, destruir a sua família. Não teria esse que fosse gostar dos assírios? Aí de repente, Jonas cresce, se torna profeta. E quando nós lemos lá o segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, o texto vai nos dizer que Jonas profetizou durante o reinado de um homem chamado Jeroboão II, ali por volta de 793 a 753 a.C. Acontece que durante o reinado deste homem, Jeroboão II, a paz estava momentaneamente instalada. Muito tranquilo, a Síria já não atacava tanto, a coisa estava bem tranquila, Deison. Aí de repente, o que é que Deus faz com Jonas? Jonas, você vai lá para Nínive, capital da Síria, e você vai pregar para aqueles homens e aquelas mulheres, porque a maldade deles chegou até minha presença. Pergunto, Jonas iria com boa vontade? Sabendo que aqueles povos queriam matar o pai dele, destruir a família dele. Isso sem contar, meus irmãos, que eles queriam destruir Israel. É lógico que Jonas não iria de boa vontade. É lógico que ele ia ficar com raiva. Se fosse você também não ia gostar. E é exatamente aqui aonde surge esta fama. Jonas, o profeta que fugiu de Deus, o profeta fujão. Versículo 2 nos diz isso: Jonas fugiu. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, quando a gente de repente escuta, Carol, dizendo que Jonas fugiu, isso não quer dizer que de repente ele se escondeu, ele foi para um lugar onde Deus não sabia. Não, não é isso. Quando Deus disse a Jonas: Jonas, você vai lá para Nínive. Jonas, opa, sim senhor, é para Nínive? Tá certo, o Senhor é que manda. Aí Jonas se dirige, meus irmãos, para uma cidade chamada Jope. E nessa cidade havia um porto. E Jonas compra uma passagem e ele vai viajar. Só que ele não iria viajar para Nínive. Sabe por quê? Porque Jonas não queria nem conversa com a cidade de Nínive. Jonas queria que os assírios se explodissem, que fosse lá para o quinto dos infernos, que ele não estava nem aí. Ele estava pouco se importando com Nínive. Ele queria que Nínive se explodisse, caísse uma bomba lá. Não bastasse, meus irmãos, aquela cidade, aquele império querer destruir a vida do seu pai. Eu já falei para vocês em outros momentos que a Assíria era um império muito cruel, irmã Josefa. Há tradição que diz que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio pelos assírios. Uma outra tática muito cruel daqueles povos, imagina, Deison, que os assírios pegavam uma pessoa, amarravam pelos pés, amarravam pelas mãos, as mãos amarradas, Juan, colocava amarrado num cavalo e os pés amarrava em outro cavalo. Um cavalo para um lado, um cavalo para o outro, e começava a esticar a pessoa. Aquilo ia descolando os ossos, aquilo ia causando uma dor terrível, meus irmãos. Aí Deus chega e diz: olha, Jonas, você vai para onde? Para Nínive.
para esse povo cruel, esse povo que queria matar o pai dele. Ele disse: o quê? Eu vou nada, vou não. E diz o texto que Jonas foi para Jope, comprou sua passagem, e ele foi para um lugarzinho logo ali. O texto vai dizer que Jonas foi para uma cidade chamada Tarsis. Eu fui dar uma pesquisada, meus irmãos. Se Deus mandou Jonas ir para Nínive, e ele foi para Tarsis, sabe quantos quilômetros, Felipe, tem de distância? De Tarsis para Nínive, 4.000 quilômetros de distância. Logo ali indo. Vencendo o homem que estava com a vontade de ir para Nínive, essa viagem durava 1 ano de barco. Mais uma vez eu pergunto, meus irmãos, pense como Jonas estava cheio de vontade de pregar a palavra de arrependimento para os assírios, para os ninivitas. Por ele queria que aquele povo se danasse, que ele não estava nem aí. Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Se Deus tivesse mandado ele ir para a frente, ele ia para trás. Eu estava pesquisando no mapa nosso aqui. Era mais ou menos como se uma pessoa saísse lá de Porto Alegre e fosse lá para Boa Vista, quase 4.000 quilômetros. Pense num lugar longe. Isso só demonstrava, meus irmãos, que Jonas não queria obedecer aquilo que Deus tinha dito a ele. Mas antes que você julgue, antes que você condene Jonas, se fosse você, diante de todo esse contexto que eu falei para você nesse momento, você iria para Nínive? Corriam o risco, meus irmãos. Marinho, imagina, você sabendo dessa história, e Deus fala: Marinho, tu vai para lá. Eu disse: Senhor, me desculpe, mas não vou não. É como se hoje eu vou pegar os jovens da igreja, é lógico. É como se Deus pegasse Davidson, Mateus, Vitor, quem mais? Brenda, Mateus, os 2 Mateus, Davidson e Vitor, e dissesse: olha, prepara a bagagem, os 2 Mateus e Davidson e Vitor. Semana que vem vocês vão fazer uma viagem só de ida para o Afeganistão, lá para Cabul, lá onde o Talibã tomou conta, e vocês vão pregar para esses povos. Este mesmo povo, Mateus no plural, este mesmo povo que mata cristãos simplesmente porque são cristãos, este mesmo povo que mata um cristão porque ele não nega o nome do seu Deus. E aí Deus ia chegar para vocês. Aí você podia dizer: não, mas kickboxer, jiu-jitsu, academia, oxe, só dá eles. Será que vocês iam? Certamente que não. Sabe por quê? Porque não é do nosso interesse, meus irmãos, nós nos preocuparmos com esse tipo de pessoas, pessoas que negam o nosso Deus, pessoas que negam a nossa fé, a nossa crença, pessoas que muitas vezes se revoltam simplesmente porque nós dizemos que cremos em Deus. Por isso nós não podemos apontar o dedo para Jonas e dizer que ele é muito ruim, que ele é culpado, que ele é perverso. Não. Talvez nós faríamos muito pior do que eles. Mas como eu disse a vocês, meus irmãos, esse texto, esse livro, o personagem principal não é Jonas. O personagem principal não é o grande peixe. Quem é o personagem principal? Deus. E Deus é soberano sobre todas as coisas. É por isso que nos versículos que virão a seguir, os versículos 4, 5 e 6, vocês vão ver que no versículo 4, Deus fez soprar um forte vento sobre aquele mar, e aquele mar de repente se formou ali uma tempestade, e aquelas ondas começaram a bater naquele barco, e começaram a bater naquele barco, Felipe, a ponto que aquele barco estava quase afundando. Aqueles marinheiros se preocupavam, ficavam com medo, porque aquele lugar onde o barco estava, o marinho, não era um local onde aconteciam tempestades.
aquele local muito possivelmente ainda fosse perto do porto. E os marinheiros, aqueles que tinham mais experiência em navio, eles sabiam que aquela tempestade não era muito normal ali. Aqueles ventos que estavam batendo e levantando aquelas ondas não eram normais naquele instante, naquele momento. Eles entenderam, meus irmãos, que era uma situação complicada, e por isso eles começaram a jogar aquelas mercadorias fora, porque aquele navio estava carregado de mercadorias. Aquele navio muito possivelmente era um navio de porte médio, que cabia mais ou menos 100 pessoas ali. E como eu disse a vocês, ele estava indo para Tarsis, que era a última cidade conhecida do mundo naquele instante. Literalmente, fim do mundo, Mateus diria. Fim do mundo. Era a última cidade que eles conheciam. Ficava no sul da Espanha. E eles saíram daquele lugar. Iriam para Tarsis. Iriam, porque não chegaram. Porque Deus fez soprar um forte vento. E eles entenderam, meus irmãos, naquele instante, que aquele forte vento que estava batendo, aquela tempestade que estava começando, Brenda, não era normal. Ela só poderia ser algo sobrenatural. Hoje, com nossas palavras, nós podemos dizer tranquilamente que aquilo ali foi uma ação miraculosa do nosso Deus. E aqui eu vou fazer uma pergunta, de algumas perguntas que eu vou fazer nessa noite. Quantas vezes você já se pegou fugindo de Deus? Quantas vezes você se pegou na situação de estar fugindo da presença de Deus? E olha, eu não estou nem dizendo que é para você ir lá para o Afeganistão, não, porque o negócio lá está complicado. Mas quantas vezes, meus irmãos, vocês vêm à igreja e a palavra de Deus é pregada? E quantas vezes eu tenho dito, olha gente, o próprio Deus se encarnou, se fez homem, andou, habitou entre nós, tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, tomou sobre si os nossos medos, se entregou por nós naquela cruz do Calvário, perdoou a nossa dívida, nos regenerou, nos justificou, nos fez agora filhos de Deus por adoção, nos colocou, nos reaproximou de Deus. E você se emociona, e muitas vezes você chora, e você entende tudo isso, mas aí quando termina a mensagem, e você fala, Deus, eu sei que isso tudo está certo, mas o Senhor sabe, né Deus? Eu ainda não estou preparado, mas o Senhor sabe, né Deus? Que o meu coração quer, mas eu ainda estou muito agarrado no mundo assim, eu ainda não consigo me desligar das coisas do mundo assim. Ó Deus, o Senhor sabe que eu quero, mas parece que quando um crente quer se afastar de Deus, até o diabo paga a passagem para ele viajar para longe. Quando um crente quer se afastar de Deus, os amigos pagam a passagem para ele se afastar do Senhor. É desse jeito que funciona. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a pior desculpa que você pode dar para Deus nesse momento? Oh Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu quero. O Senhor sabe que meu coração quer, Senhor. Mas é porque a carne ainda é muito fraca, Deus. O Senhor sabe, né? O Senhor entende, né? Que o Senhor é Deus. Essa desculpa, meu irmão e minha irmã, ela pode funcionar até para mim. Porque eu não consigo sondar o seu coração, mas Deus sonda. Como foi lido no Salmo de agora há pouco, antes mesmo que a palavra venha à sua língua, Deus já sabe inteiramente, porque Ele é o Senhor. Deus sabe quando você senta e quando você levanta. Deus sabe quando você trabalha e quando você descansa. Deus sonda o seu coração, Ele lhe conhece. De longe Ele percebe os seus pensamentos. Por isso você pode até dizer para mim e me convencer. Mas convencer a Deus, sendo Deus sondando todos os corações, inclusive o seu, não, meus irmãos.
Por isso, repense a sua vida, repense a sua história, a sua comunhão com Deus, porque tem desculpas que muitos de nós damos para Deus, mas não funciona. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Veja o que é que tem te feito fugir da vontade de Deus. Veja o que é que tem feito você se afastar da vontade do Senhor. E peça a Ele perdão. E peça a Ele forças para que Ele te traga de volta. E sabe, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que muitas vezes Daniel, ele coloca uma tempestade em nossas vidas. Sabe para quê? Para a gente se voltar para Ele. Para a gente entender que somos totalmente dependentes da vontade, da graça e da misericórdia dEle. O que Deus quer, na verdade, com essa tempestade não é nos matar, mas é nos trazer de volta para Ele. É fazer com que a gente reconheça que somos totalmente dependentes dEle, que se for pela força do nosso braço, nós não vamos conseguir nada. Porque no versículo 5, meus irmãos, os marinheiros estavam lá jogando tudo para fora do barco. Acontece que aquela tempestade estava muito forte e eles não entendiam. Aquela tempestade batia contra o barco, estava quase afundando. E por isso, naquele instante, eles perguntaram: rapaz, o que está acontecendo aqui? Quem é o responsável por tudo isso? E foi exatamente nesse momento em que o capitão do barco, aquele que era responsável pelos passageiros, talvez ele tenha feito ali, Ivonete, um checklist ali dos passageiros, os tripulantes que estavam naquele barco. E eu acho que ele começou a contar, Brenda, 1, 2, 5, 50, 70, 99, eita, está faltando um. Está faltando uma pessoa aqui nesse barco. E sempre tem aquele, para dizer: olha, tem um camarada que está dormindo lá no porão do barco. E lá vai o capitão. E o capitão desce ao porão do barco, Rosinaldo, e quando ele chega lá, quem é que está dormindo? Jonas. Dormindo profundamente. E essa palavra profundamente é a mesma palavra usada para quando Deus fez Adão dormir, quando tirou uma costela para fazer Eva. Meus irmãos, Jonas dormia profundamente. Agora eu pergunto a vocês: o mundo se acabando lá fora, as ondas querendo afundar o barco, qual era o sentimento de culpa que Jonas tinha naquele momento? Nenhuma. Jonas, para ele tanto faz como tanto fez, ele estava pouco se importando. Jonas dormia profundamente, ele estava nem aí para nada. Foi então que o capitão disse: ei, bacana, acorda. Ei, começa a clamar ao seu Deus aí. Quem sabe Ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Bora, meu amigo, está todo mundo orando lá em cima. Está todo mundo pedindo, porque, meus irmãos, nesse momento, aqueles marinheiros, aqueles tripulantes, porque esse navio era um navio gentil, e até os marinheiros estavam clamando. E é no momento de luta, no momento de dificuldade, que até o ateu ele volta para Deus. Na hora do sufoco, na hora do arroxo, até o ateu ele pede pelo amor de Deus. No momento do aperreio, meus irmãos, até o ateu ele clama por Jesus. Até o ateu. E quando o capitão disse a Jonas: bora, meu amigo, ore para o seu Deus aí, ore para Ele, quem sabe Ele tenha misericórdia de nós e nós não morramos. Pergunta, meus irmãos, esse texto lembra alguma coisa para vocês? De uma tempestade que bate no navio, em que os tripulantes estão com medo de morrer e que tem uma pessoa dormindo no barco? Lembra alguma coisa a vocês? Jesus, exatamente, Jesus dormindo no barco. Pergunta: qual a semelhança que tem entre um e outro aqui? Nenhuma, sabe por quê? Porque quando Jesus estava dormindo naquele barco, ele estava dormindo de cansado. E Jonas dormindo aqui, ele está dormindo por causa da sua teimosia.
Ele está dormindo por causa da sua rebeldia, do seu coração duro, do seu coração obstinado. Meus irmãos, o que é que tem feito o seu coração ficar tão duro a ponto de você não querer obedecer à vontade de Deus? Veja o que é que tem feito você não querer ouvir a voz de Deus para a sua vida. Veja o que é que tem feito o seu coração ficar duro a ponto de você não querer cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, diante, meus irmãos, daquela tempestade, diante daquele sufoco, o texto continua, e os marinheiros disseram: rapaz, vamos tirar a sorte aqui e vamos descobrir quem é o responsável por toda essa dificuldade que nós estamos passando. E eles tiraram a sorte. E que sorte era essa? O texto não fala. Mas havia uma crença, havia uma confiança naquele momento, em que esse povo, entendendo a soberania de Deus, eles sabiam que Deus poderia muito tranquilamente dizer àquelas pessoas que eram responsáveis por aquilo tudo. E quem foi que Deus apontou? Jonas. Jonas não está ganhando uma nessa. E Deus apontou o dedo para Jonas e disse: o culpado, olha, o responsável é aquele rapaz que estava lá deitado no porão dormindo. Foi então que aqueles marinheiros, foi então que o capitão do barco marinho, Francisco e Juan, perguntaram, fizeram aquele monte de perguntas para Jonas: meu irmão, quem é você? De onde é que você vem? Quem é o seu Deus? O que é que você faz? Porque se era ele o culpado, se era ele o responsável por toda aquela tempestade que estava se acometendo sobre o barco, meu irmão, quem é você? O que é que fez você parar aqui? E a resposta de Jonas, meus irmãos, foi muito tranquila. Ele disse: meu nome é Jonas, eu sou hebreu, profeta de Deus, e estou fugindo da vontade de Deus. Ele disse quem era. Ele falou para aquelas pessoas que ele era o responsável por todo aquele tumulto que estava acontecendo. E a resposta daqueles marinheiros, meus irmãos, foi surpreendente. Veja o que é que diz aí Mateus de Bia. Veja o que é que diz aí o versículo 10, por favor, Mateus. Eles ficaram, meus irmãos, eles endoidaram. Digo: meu irmão, que danado foi que você fez para estar acontecendo tudo isso? Por que é que Deus está tão irado com você? Danado foi que você fez, Jonas. E nós poderíamos perguntar tranquilamente nessa noite: o que foi que você fez, Dindo, Elisângela? O que foi que você fez, irmã Dorinha? O que foi que você fez, Mari? O que foi que você fez, Lusa, Marinho? O que foi que você fez para que Deus ficasse tão irado com você? Por que é que você não tem resistido tanto? Por que é que você está preferindo morrer do que obedecer à vontade de Deus? Por que é que você tem desobedecido tanto o seu Deus, a ponto de você ficar dentro de um barco e o barco afundar e você não se arrepender? O que foi que você fez, Jonas? E ele disse: meus irmãos, o que é que tem feito você não querer ouvir a vontade de Deus? Por que é que você tem deixado tanto o seu orgulho, a sua teimosia, a sua rebeldia tomar conta do seu coração?
para você não ouvir a palavra de Deus, para você não ouvir a voz de Deus, para você não ouvir as ordens de Deus? Será possível que o orgulho é tão grande que você prefere sofrer do que obedecer à vontade de Deus? Assim como Jonas fez. O texto continua dizendo, depois do que Jonas tinha dito para eles, talvez aqui a ficha de Jonas caiu. E aqueles tripulantes perguntaram agora, e agora, o que é que a gente vai fazer com você, Jonas? O que é que nós precisamos fazer com você para nós salvarmos as nossas vidas? Porque a essa altura do campeonato, a tempestade tinha piorado muito, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem levou aquela tempestade foi o próprio Deus. Quem estava no controle da tempestade era Deus. E Jonas disse, olha, o responsável pela tempestade é Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre os céus, sobre os mares, sobre a terra, e até mesmo a tempestade obedece à vontade de Deus. Por isso, quando aqueles homens disseram, Jonas, nós faremos o que com você agora? E Jonas disse, olha, só tem um jeito, me jogue dentro da água. Porque o Deus soberano, porque o Deus que é criador de todas as coisas, Ele está irado, é comigo, não é com vocês. Por isso, me joguem no mar, e tudo vai se aquietar. E foi isso que eles fizeram? Não. Sabe por quê? Porque a nossa teimosia, às vezes, de nós querermos resolver os problemas pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, faz com que a gente deixe de cumprir as ordens desse Deus soberano. Foi então que aqueles marinheiros disseram, não, oxe, a gente vai matar você não. É o seguinte, vamos remar de volta, vamos voltar para a terra firme. Acontece que era mais ou menos assim, Bia. Eles remavam 10 centímetros e Deus mandava eles 10 metros para trás. E eles ganhavam 10 centímetros e Deus empurrava 10 metros para trás. Sabe quando é que eles iam chegar na terra seca? Desse jeito? Nunca. Porque a tempestade ficava cada vez pior, cada vez mais complicada. Então, nesse momento momento de lucidez daqueles marinheiros, que então eles resolveram obedecer à vontade. Veja aí, Elisângela, por favor, o que é que o texto vai dizer no versículo 14? Aqueles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não cai sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Esses marinheiros, eles reconheceram a soberania de Deus. Esses marinheiros reconheceram que Deus era que estava no controle da tempestade. Meus irmãos, o que é para Deus fazer uma tempestade? Basta isso, ó. E a tempestade se formava. E então aqueles marinheiros que eram ateus reconheceram a soberania de Deus, reconheceram que Deus estava no controle de todas as coisas, reconheceram que a tempestade ali tinha sido provocada por Deus. Aqueles homens que não criam em Deus passaram a crer em Deus. E aquele que era crente, digamos assim, e Jonas, que conhecia a palavra de Deus. Aliás, Jonas era profeta, boca de Deus. Cresceu ouvindo as instruções, a palavra de Deus. E esse que era para ser o primeiro a dar exemplo positivo, estava fazendo o quê? Desobedecendo. Aquele que era para ser o primeiro a dar o primeiro passo, a dar o exemplo positivo, a dizer não, nós temos que nos arrepender, nós temos que cumprir a vontade de Deus, mas era justamente o oposto, era ele que era para dar o exemplo, estava fazendo o contrário. E a gente tem encontrado isso, meus irmãos, na hora da dificuldade. A gente encontra pessoas que não acreditam em Deus, pedindo pelo amor de Deus
enquanto às vezes um crente que conhece a palavra de Deus, alguns até nasceram dentro da igreja, mas na hora do arroxo prefere resolver as coisas pela força do seu braço. E se isso, meus irmãos, já é muito bonito, mais bonito ainda é o que vai acontecer no versículo 15. Por favor, Elisângela. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Eles pegaram Jonas. Eu fico imaginando Davidson e Dindo pegando nos braços, Davidson pegando nos pés e sacudindo Jonas lá no meio do mar. E de repente aquela tempestade faz e se acalma tudo, e para tudo, e tudo fica tranquilo. É nesse instante, meus irmãos, que eles reconhecem comprovadamente que quem estava no controle da tempestade? Deus. Porque na mesma hora a tempestade parou. E o versículo 16? Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Eu sempre digo aqui na igreja, não existem coincidências, não existe sorte, não existe acaso. O que existe é o decreto de Deus, é a vontade de Deus. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é fantástico, isso alegra o coração de qualquer cristão. Porque para onde é que Jonas deveria ir? Para Nínive. Mas para onde é que Jonas estava indo? Para Tarsis. O oposto, totalmente o contrário. Mas até mesmo na teimosia de Jonas, Deus faz com que aqueles marinheiros se convertam a Deus, que entreguem suas vidas a Deus, que façam votos a Deus e depois ainda ofereçam sacrifícios a Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos que não existem coincidências, nós percebemos que a vontade de Deus é que mesmo com toda a teimosia de Jonas, Deus queria que aquelas pessoas fossem salvas. Aqueles marinheiros que estavam no barco, que eles fossem salvos, que eles fizessem parte da família de Deus. Isso não foi por acaso, Mateus, nem Bia, nem Mateus e Brenda. Não foi sorte, não foi coincidência, mas isso foi a vontade de Deus agindo na história. E aqueles homens que nem conheciam Deus antes da viagem, agora eles já estavam fazendo votos a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, e passaram a ser seguidores desse Deus soberano sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Ah, meus irmãos, se nós entendêssemos que até mesmo na nossa teimosia Deus está agindo, que até mesmo na nossa má vontade Deus está operando soberanamente sobre nossas vidas, a gente reconheceria a vontade soberana do nosso Senhor. É muitas vezes, meus irmãos, quando nós pensamos que podemos resolver as coisas pela vontade nossa, pela força do nosso braço, ou pela nossa inteligência, ou pela nossa capacidade, é aí que a gente entra pelo cano. Sabe por quê? Porque quando você consegue um bom emprego, e aí você fala, ó, porque eu tenho 8 faculdades, eu tenho 5 pós-graduações, eu tenho 2 mestrados, 3 doutorados. Eita, esse é profissional. E a pessoa acha que o emprego muito bom que ela conseguiu foi pela inteligência dela. Será que foi? Foi não. É a vontade de Deus agindo. Ou então, quando coloca lá aqueles comerciais, lá na TV, e aqueles 50 apartamentos de repente se vendem todos. Aleluia. E a gente pode correr o risco de achar que é porque o comercial ficou muito bom, de que é porque o texto foi muito bem lido.
Mas a gente precisa tomar esse cuidado para que esse orgulho, essa vaidade não entre no nosso coração. Porque esses 50 apartamentos que vão ser vendidos, se ainda não foram, é porque Deus está abrindo portas, é porque Deus está abençoando, é porque Deus está favorecendo os negócios, é porque aquelas placas de energia solar estão sendo convidadas, aqueles orçamentos estão dando certo, e aí a pessoa acha, eu sou melhor. Oh Senhor, me perdoe, mas é porque o Senhor tem sido muito bom comigo. Quando a igreja começa a receber convidados, e esses convidados se transformam em membros, e a gente pode correr o risco, a gente não, eu posso correr o risco de dizer, olha, tá vendo, ó, é porque eu prego muito bem, é porque eu sou o melhor pastor de João Pessoa. Não, é porque Deus está trazendo seus filhos para a sua casa, e esse orgulho não pode entrar em nossos corações, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem é soberano é Deus, e eu não sou Deus, eu não sou soberano, quem é soberano é Deus. E finalizando, meus irmãos, algumas pequenas aplicações para finalizarmos o culto dessa noite. O que é que nós temos fugido de Deus? O que é que tem nos impedido de ouvir a palavra de Deus? O que é que está impedindo você de entregar a sua vida a Jesus Cristo? O que é que tem impactado a sua caminhada com o seu Senhor e o seu Salvador? Será que é a teimosia do coração? Será que é o orgulho que está querendo te afastar de Deus? Ou será que o ouvido direito e o ouvido esquerdo está um pouquinho entupido para que você não ouça a voz de Deus? O que é que tem evitado de você mais uma vez se reconciliar com o seu Deus? Você que andou por tantos anos com Deus e de repente por um ou outro motivo você se afastou do seu Deus e foi preciso Deus mandar uma tempestade para trazer você de volta. O que é que falta para você voltar a caminhar com o seu Deus? Aliás, me permitam fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui na igreja hoje que Deus colocou no seu coração para que você entregue a sua vida a Ele? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Vem aqui para frente. Me permita compartilhar desta alegria com toda a igreja. Com o Senhor. Tem alguém aqui na igreja hoje que andou com Jesus, mas que o seu coração tem clamado para que volte a viver uma vida inteiramente dedicada ao seu Senhor? Alguém, gente? Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto alguém vai chamar.